Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula sobre os ciclos biogeoquímicos. Hoje falando um pouquinho sobre o ciclo da água. Eu dividi a aula em duas partes e nessa primeira parte a gente vai abordar a distribuição da água no planeta, o processo de evapotranspiração, o ciclo hidrológico, que é o ciclo da água, o ciclo curto e longo da água, por que ele é classificado dessa forma, e falar um pouco sobre a crise mundial da água. Bem, o planeta Terra é conhecido como planeta Água, porque a gente sabe que mais de 70% desse planeta é constituído por água. Só que a maior parte dessa água, 97,5% dessa água, é água salgada, ou seja, apresenta concentrações altas de sais, e, portanto, imprópria para o consumo dos seres vivos. Apenas 2,5% da água presente no planeta Terra é água doce. E dentro desses 2,5%, a gente encontra essa água no estado sólido, formando aqui 70% quase as calotas polares, as geleiras. 29% dessa água está em reservatórios subterrâneos, como os lençóis freáticos, por exemplo. E apenas 0,3% dessa água está numa forma mais disponível para o consumo humano e dos outros seres vivos, na forma de rios, lagos, e reservatórios de água doce. E esses 0,9% aqui se referem à água no estado gasoso, vapor d'água, e também à água presente nos seres vivos. Então, recapitulando, apenas 0,3% da água presente no planeta Terra está numa forma mais fácil de ser absorvida ou ingerida pelos seres vivos. O processo de evapotranspiração é um processo importante do ciclo hidrológico, então antes de falar do ciclo hidrológico propriamente dito, a gente vai explicar esse processo de evapotranspiração, que consiste em dois processos, a evaporação mais a transpiração. A evaporação é o que acontece, por exemplo, nas nossas casas quando a gente coloca água no fogo. E a gente percebe que a água no estado líquido vai passando para o estado gasoso, formando esse vapor que a gente presencia perto da panela, e até com uma redução do volume dessa água nesse recipiente. Isso é um processo de evaporação ocasionado pela liberação de calor do fogão, do fogo. Agora, a evaporação nos ambientes naturais, dos rios, dos lagos, oceanos, ou seja, das águas superficiais, ela se dá pelo calor liberado pela radiação do Sol. Então, a radiação do Sol é responsável por fazer essa evaporação da água nos ecossistemas terrestres, os ecossistemas do planeta, ambiente de água doce e salgada. E o processo de transpiração, é o processo também de liberação da água no estado gasoso dos seres vivos. Então, quando um animal transpira, sua, ele está liberando água, e calor, tá certo? Então, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, retirando o calor desse organismo, e, portanto, passando de um estado físico para o outro, de líquido para gasoso. Esse processo vai, então, resfriar esse corpo, seja de um animal ou de uma planta, como está aqui exemplificado, e vai, então, devolver parte da água para o ambiente, tá certo? O vegetal, já que ele está sendo representado aqui, ele vai absorver a água do solo pelas raízes, e essa água, como eu já disse, também vai ajudar a resfriar esse organismo e também vai ter uma função importante, que é transportando aí a seiva elaborada nesses vegetais, tá certo? O processo de evapotranspiração, ele pode ser influenciado pela temperatura,
né? Claro, a presença do calor vai potencializar ou não a evapotranspiração, assim como a pressão, a umidade e a ventilação do ecossistema. Todos esses fatores abióticos eles vão interferir no processo de evapotranspiração. A energia solar, como eu disse, ela é importante nesse processo porque ela vai ceder calor para essa transformação da água, né, do estado líquido para o estado gasoso. E na atmosfera terrestre, a gente tem 0,9% aí da água do planeta presente na forma de gás, né, de vapor d'água, como eu falei no slide anterior. E aí, então, depois de explicado aí a evapotranspiração, a gente discrimina agora, né, descreve melhor o ciclo da água, ou o ciclo hidrológico. Começando, então, por esse processo de evapotranspiração, né? Evaporação e transpiração. Evaporação dos cursos d'água superficiais, né, lagos, lagoas e oceanos, e a transpiração aqui vegetal e dos seres vivos. Então, essa água passou do estado líquido para o estado gasoso de vapor d'água, né? E aí, quando ela atinge essa água, atingir as camadas mais altas da atmosfera, que são mais frias, ela vai então resfriar-se, né? Ela vai perder calor. E com isso, perdendo calor para o ambiente, a água vai passar do estado gasoso para o estado líquido, ou seja, vai sofrer o processo físico de condensação, né? Passar do estado gasoso para o estado líquido. Quando essas gotas de água, né, já em estado líquido, se agruparem, né, elas vão formando as nuvens, e quando essa água estiver numa quantidade elevada, ela vai ficar mais pesada, né, vai ter uma massa maior, e aí vai ser liberada, né, na forma, vai ser descarregada, vamos dizer assim, né, na forma das chuvas, né, da precipitação. Então, a precipitação, né, a liberação aí da água presente nas nuvens, e essa água, então, no estado líquido, ela vai chegar no solo. Assim, a condensação também pode formar, então, a água no estado líquido, né, que são as chuvas, mas dependendo da retirada de calor das moléculas de água, ela também pode passar para o estado sólido, formando, por exemplo, o granizo ou a neve, né? Então, só essa observação aí, ok? E aí, quando essa água da chuva, né, encontrar com o solo, com a superfície terrestre, vai acontecer duas coisas. A primeira é o escoamento superficial. O que é isso? Escoamento superficial é o transporte dessa água aí na litosfera, no solo, né? Até chegar então nos lagos, lagoas e por fim, né, o caminho da bacia hidrográfica até os oceanos. Então, isso que é o escoamento, é o caminhar, né? É o deslocamento da água aí na superfície da Terra. E também vai acontecer o processo de infiltração, que aqui está como percolação, ou seja, a percolação é a infiltração da água no solo e a formação dos reservatórios subterrâneos, né? Então, a água ela vai adentrar o solo e vai, de acordo com a permeabilidade desse solo, né, dessa rocha matriz ali, ela vai adentrando as camadas mais inferiores da litosfera, da Terra, e vai se concentrando aí nesses reservatórios, que são os lençóis freáticos ou os aquíferos, né, quando esse reservatório é maior, né, de maior quantidade de água. Né? E a gente chama, né, esse deslocamento da água subterrânea de escoamento subterrâneo, tá certo? Então, com isso, né, a gente fechou o ciclo hidrológico nessa parte abiótica. E quando envolvem os seres vivos, né, ou seja,
quando essa água entra no ser vivo, ela assume uma função muito importante, tanto é que todas as células precisam de uma grande quantidade de água, né? A água é fundamental para todos os seres vivos. Então, nós, seres vivos, precisamos de ter essa água conosco. E como que a gente faz isso? Ou a gente faz a ingestão dessa água, né, que é o caso dos animais, né, a ingestão ativa dessa água, ou no caso de plantas, né, como eu falei anteriormente, e outros organismos, por exemplo, unicelulares, como bactérias e protozoários, absorvem essa água do meio, né? As plantas absorvem do solo e protozoários, por exemplo, de água doce, absorvem do próprio meio aquático. Então, essa água tem que ser ingerida ou absorvida por todos os seres vivos. Por quê? Porque a água está presente em todos os processos metabólicos das células. Né? Todas as reações químicas acontecem em meio aquoso, né? Os processos de produção de energia, respiração celular, fermentação, produção de matéria orgânica nos vegetais, a fotossíntese, a quimiossíntese, todos esses processos ou precisam da água como reagente ou vão ser facilitados no meio aquoso, né? Então a água, ela é essencial para todos os seres vivos e por isso que ela é um bem aí maior, né? Um bem precioso para a manutenção do equilíbrio dos seres vivos e dos ecossistemas, tá certo? Aqui a gente tem a classificação, né, que alguns livros colocam do ciclo hidrológico curto e longo. Eu já expliquei, só vou agora falar o que dentro do ciclo hidrológico, o que é chamado de curto e o que é chamado de longo. Eles consideram um ciclo hidrológico curto aquele que não acontece com a presença de seres vivos. Então, seria a evaporação da água e depois a sua condensação, né, e retorno para esses reservatórios aquáticos, né, através da precipitação, né, chuva ou neve. Ou seja, evaporação mais precipitação seria o ciclo curto hidrológico. E o ciclo longo seria aquele que envolve, então, os seres vivos, né? Animais, vegetais, micro-organismos. Então, aqui você tem, como eu disse no slide anterior, a ingestão, a absorção da água, a participação dela no metabolismo desses seres e depois a sua liberação. E aí, então, só recapitulando, quais as formas que os seres vivos liberam essa água para o ambiente? A gente já falou da transpiração, né? No caso dos animais, por exemplo, através do suor, né? Os animais também liberam a urina, né? As excretas nitrogenadas na presença da água, então a urina é rica em água. As fezes também apresentam grande quantidade de água. No caso ainda de alguns animais, né? A respiração pulmonar durante o processo de expiração, liberação do ar, né? Ela também libera vapor da água. E todos os seres vivos, depois que morrem, no processo de decomposição, toda a água que está dentro da gente também vai ser devolvida para o ambiente, né? Quando então a nossa matéria orgânica for decomposta, certo? Então, assim que são as formas de liberação da água para o ambiente. E então, depois de falar da importância da água, de como ela como ela circula no planeta Terra, né, e da sua importância para todos os seres vivos, a gente vai falar desse assunto que é importante, que todo mundo já ouviu falar, a crise mundial da água. Por que se tem uma crise mundial de um recurso, né, que a gente considera como recurso renovável? Ao contrário do petróleo, por exemplo, que é um combustível fóssil, a água é um recurso natural renovável, ou seja, ela consegue ser reciclada num período de tempo que é compatível com a existência dos seres vivos, seres humanos, né? Mas o que acontece? A água a gente viu que ela cicla, né? Ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ok. Né? Vai do ambiente doce para o ambiente salgado, né? Os rios vão desembocar aí no oceano.
Ok, então ela tem um circuito no planeta Terra. Mas o que acontece? Apenas uma pequena parte que a gente viu lá no comecinho da aula está disponível para o consumo humano, né? Quase 0,3% de toda a água doce do planeta. Então, essa água doce ela não está em grande quantidade assim, né? Ou seja, ela é finita, né? Ela demora um tempo para se transformar em água doce, em rios, lagos e lagoas, né? E o que acontece? Ela está sendo escassa. Essa água potável, doce, de boa qualidade, é ela que está na crise, é ela que está em crise. A sua escassez que gera essa crise mundial da água. Né? A água potável que dá para o ser humano consumir, né? E conseguir manter a sua saúde. Né? E por que essa água potável de boa qualidade ela está escassa? Né? Tem várias causas. O desperdício, né? O ser humano desperdiça água demasiadamente. Né? A gente pode citar aqui, por exemplo, as descargas, né, que consomem uma grande quantidade de água para eliminar as nossas excretas e as nossas fezes, nossos dejetos, por exemplo. A agricultura também tem um grande desperdício de água, assim como nas indústrias, né, além das nossas casas, como eu já citei. Então, o desperdício ainda é algo muito presente nas populações humanas. A poluição, né, grande parte da água que nós usamos, né, e que saem das nossas casas, das nossas indústrias, que eu falo, porque a gente usa o produto industrial. Então, a gente também é responsável por essa água que sai das indústrias, né? Então, boa parte dessa água que sai das indústrias, das nossas casas, ela não é tratada antes de ser devolvida para o ambiente, para o ecossistema natural, para os rios, né? Ela é lançada diretamente nos rios ou nos mares, se for uma cidade litorânea, né? Ou seja, a gente polui essa água que a gente utiliza e não trata essa água, né? E o desmatamento também tem relação com isso. Por quê? Porque um solo como esse aqui, né, da figura, sem uma proteção vegetal, quando a chuva cair nesse solo, ela não consegue infiltrar, porque ele está praticamente impermeável à absorção de água. Né? Então, um solo desprotegido, uma terra desprotegida, sem uma cobertura vegetal, ela não consegue ter uma eficiência de absorção de água. Então, essa água bate como se fosse num cimento e escoa. E quando escoa, leva o sedimento junto com ela. Né? Leva para onde? Para a bacia hidrográfica. Então leva para o lago, leva para o rio mais próximo e, por fim, para os oceanos. Então é por isso que ocorre a erosão, esse deslocamento de terra, né? E também o assoreamento. Nem coloquei aqui no slide, né? É mais um tópico para colocar. Acontece a erosão do solo, ou seja, o deslocamento dessas partículas que são carregadas pela água, e o assoreamento, ou seja, esse resíduo, essas partículas vão se depositar no rio e vão reduzindo a profundidade daquele rio. Né? Então, aqui você tem um rio e aí você vai colocando partículas, e aí chega um determinado momento que esse rio fica cada vez mais raso, cada vez menos profundo, né? E com isso, né, com essa reduzida profundidade do curso d'água, você tem também uma facilidade maior de evaporação desse ambiente, né? Então, tudo isso que eu falei vai reduzindo a quantidade de água doce disponível e de qualidade para as populações humanas, né? E um dado da ONU, né, das Organizações das Nações Unidas, prevê que para uma pessoa
ter uma quantidade mínima de água para consumo e para sua higiene, ela precisaria de 110 litros de água por dia. E nós sabemos hoje, né, em 2020, que várias populações humanas em países diferentes, né, não têm essa quantidade de água por dia, por pessoa, para sobreviver. Então, a crise mundial ela já existe de água e, infelizmente, da forma como as coisas têm sido tratadas, a quantidade de pessoas que vão ter essa quantidade mínima de água vai se reduzir a cada ano. Acho que eu embolei um pouquinho. Então, assim, o que a crise mundial de água fala? Que a cada ano, mais comunidades na Terra terão quantidades mínimas de água disponíveis para o consumo e para a higiene. Acho que agora deu para entender, né? Então, a gente precisa, né, de repensar o nosso lidar com a água, com os ecossistemas, para a manutenção desses ecossistemas aquáticos e para a nossa sobrevivência e de todos os outros seres vivos, como a gente já tem falado aqui durante todas as aulas. Tá bom, pessoal? Ah, sim. E algumas pessoas vêm me perguntar sobre uma solução fácil, né, que seria a dessalinização da água do mar, né? Professora, a gente tem uma escassez de água doce, mas a água do mar é abundante, né? A água salgada. Muitos alunos me questionam isso. Mas o que acontece, pessoal? O processo de dessalinização, né, que pode acontecer principalmente de duas formas, ele não é um processo barato e simples de acontecer, né? E demanda uma quantidade de energia gigantesca. Ou seja, para a gente abastecer as populações que já têm quantidades reduzidas de água, né? Com essa quantidade aqui que a ONU sugere, de 110 litros de água por pessoa, a gente não daria conta de abastecer essas populações só com o processo de dessalinização. Então, encontrar essas soluções mágicas, assim, né, vamos dizer, para o processo da crise hídrica no mundo, não é o caminho, né? A gente tem que repensar de fato as nossas ações, a nossa forma de consumo e de se relacionar com os ambientes, tá certo? Então, agora sim, né? A gente termina essa aula. Espero que tenham gostado, que tenha ficado compreensível. E a gente volta no ciclo da água, parte 2, que vai ser o próximo vídeo, tá bom? Então, até lá e tchau, tchau!